Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao podcast Transição de Carreira Sem Medo. O primeiro podcast dedicado à transição de carreira para o empreendedorismo. Aqui nós trazemos toda semana muito assunto, muito conteúdo sobre o mundo corporativo, sobre empreendedorismo, sobre autoconhecimento, enfim, tudo que leva você a fazer sua transição de carreira para o empreendedorismo, para empreender, para fazer o seu negócio, para trabalhar com o que você gosta de uma maneira mais suave, de uma maneira mais fluida e uma transição de elite. Você que está acompanhando a gente pelo YouTube, considere se inscrever no canal se ainda não está inscrito, dá aquele joinha, ative esse sininho, porque toda terça-feira tem um episódio novo, você vai receber a notificação para vocês que estão ouvindo a gente nas plataformas de áudio, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, entre outras. Considere também assinar para toda terça-feira receber esse episódio novo. E, se fizer sentido para vocês, compartilhem esse episódio para quem está passando por esse momento de transição de carreira ou para quem pretende fazer essa transição de carreira. E estamos juntos hoje, convidado um amigo meu, Matheus Almeida. O Matheus fez essa transição de carreira, vamos falar bastante aqui, apesar da pouca idade dele, vocês vão ver, mas já passou já por esse processo e a gente vai discutir bastante essa questão de idade e essa questão de já passando por esse processo de transição de carreira do mundo corporativo para empreender, para colocar, montar o seu negócio, seu projeto, seu plano, enfim, vamos falar bastante aqui. Matheus, bom dia! Estamos gravando de manhã, mas boa tarde ou boa noite para quem está assistindo a nossa gravação aí, Matheus, beleza? Bom dia, Fábio, tudo bem? Beleza, cara. É muito interessante esse tema, né? Principalmente quando fala para as pessoas que são mais novas, que têm esse desejo de empreender. Então, acredito que vai ser um bate-papo bem legal hoje. Legal, bacana, cara. Obrigado aí pela disposição, obrigado por ter aceito esse convite aí. Tenho certeza que vai levar bastante conteúdo de valor aí pro pessoal. Vamos lá, cara, sem mais delongas, já começando no ponto já. A transição de carreira, como eu coloquei aqui na introdução, você conta um pouquinho da sua história assim resumida, cara, que você acha pertinente, você julga pertinente pra galera aqui, pra nossa audiência que tá assistindo a gente. Você, claro. A tua formação, como você iniciou, a tua escolha, vamos dizer assim, porque a gente nós temos que escolher, o sistema coloca que a gente tem que escolher, sai do colegial, já tem que escolher uma profissão, fazer a faculdade, enfim, tudo aquilo. Como você fez esse processo, que é um processo recente, e conta aí pra gente como é que foi e como você iniciou isso, como você passou por esse processo, como você planejou, enfim, faz esse resumo pra gente aí, até o ponto que você tá hoje aí. Então, assim, desde criança, eu sempre tive o desejo de trabalhar com comunicação. Desde a época do colégio, sempre fui apaixonado por esporte, sempre quis trabalhar como jornalista esportivo. Esse era meu grande sonho desde criança. Então, quando eu fiz ensino médio, ensino fundamental, meu objetivo era entrar em jornalismo. Desde criança eu já imaginei eu sendo um repórter de campo, eu sendo um comentarista de futebol, algo nesse sentido, né? Legal. E com o passar do tempo foi isso, tendo certeza, tendo clareza do que eu queria. E eu entrei em jornalismo em 2017, na Unopar, em Londrina. E eu comecei a fazer a graduação e comecei a gostar mais ainda do jornal, mais ainda da área de comunicação, né? Uhum. Trabalhei em alguns jornais aqui em Londrina, fiz uns estágios tanto na área de esportes, só que eu vi que eu gostava muito da parte digital, gostava muito da parte de marketing, de conteúdo, de escrever, de analisar as redes em si. Então eu comecei a buscar áreas que eu conseguia tanto integrar o jornalismo quanto o marketing. Então eu fiz alguns estágios em algumas agências aqui em Londrina, de marketing. É legal você falar que você, desculpa te interromper, mas você é de Londrina, né? Eu também sou de Londrina, a galera sabe aí, nascido em Londrina também, você também é de Londrina, você nasceu aí, enfim, você trilhou essa trajetória sua tudo aí em Londrina, né? A questão do estudo, isso. A faculdade, os primeiros trabalhos que você está colocando aí, tudo em Londrina. Vamos colocar aí pra galera. Sempre fiz em Londrina. Legal. Eu já tive algumas oportunidades para sair da cidade,
Só que eu vejo que aqui tem um mercado grande ainda para se trabalhar. Então, achei interessante no momento continuar por aqui, mas sim, vejo outras oportunidades em outras cidades, sim. Então, eu comecei a atuar com marketing no ano de 2018. Comecei a fazer alguns projetos, escrever algumas coisas, e com isso foi aumentando a minha vontade e o querer conhecer mais sobre marketing. E com isso entrou uma barreira muito grande, né? Que era, eu tenho um sonho de ser jornalista esportivo, só que eu tenho um objetivo de trabalhar com marketing. Então foram duas coisas que eu precisei conciliar nesse momento, e querendo ou não, eu preferi estar no meu objetivo atual, que é continuar trabalhando com marketing. Legal. Então, trabalhei em algumas empresas, e em 2020, eu tenho 21 anos, né? Com 20 anos, eu estava numa empresa que estava num crescimento muito grande, só que eu sentia que eu precisava dar um passinho a mais. Eu sentia que faltava alguma coisa para mim. E a pandemia, ela foi algo que fez com que muitas pessoas olhassem para o marketing digital como não apenas uma alternativa, mas sim uma solução. Fez com que várias enxergassem o marketing como algo para agora, para hoje. E com isso fez que aumentasse a procura por profissionais de marketing. E, consequentemente, as pessoas começassem a conhecer mais nomes que estavam emergindo no mercado. Fui muito de bastidores, eu não ficava de me apresentar, de produzir material, produzir conteúdo, né? Então, eu comecei a trabalhar com esses bastidores e conhecer mais o mercado de digital em Londrina. Então, em 2020, eu vi que eu precisava dar um passo a mais em relação à minha carreira. Desde criança, eu sempre gostei de empreender. Desde adolescente, assim. Tem uma história que, não me lembro se foi no primeiro ano do ensino médio ou no segundo ano do ensino médio, tinha um trabalho de empreendedorismo e eu sempre estava em todas as aulas. Eu sempre queria aprender, queria fazer. Eu lembro que a gente fez uma empresa de produtos cosméticos na época, e a gente faturou, assim, na época acho que foi R$1.000, mas para uma adolescente de 15 anos, faturar R$1.000 do seu próprio trabalho, era um grupo de pessoas que estavam trabalhando com a gente. Então eu sempre gostei muito de empreender. E aí, ano passado, eu cheguei a um ponto que eu vi que eu precisava dar um passo a mais em relação à minha carreira. Eu estava com alguns clientes trabalhando comigo, como freelancer na época. Eu fazia empresa, eu tinha os meus projetos dentro da empresa, só que eu tinha vários clientes por fora para conseguir aprender e ter uma renda extra mesmo. E com isso, eu vi que os clientes por fora, os meus freelancers, eles me davam a vontade de querer continuar com isso. Eles me davam a vontade de ter o meu próprio negócio. Assim, se eu já tenho uma certa demanda e eu consigo atender, se eu me dedicar totalmente a isso, eu vou conseguir atender muito mais. E foi assim que surgiu a Starton, a agência, né? A agência que eu sou diretor hoje. Então, a gente fechou o ano com 9 colaboradores no passado, e foi um processo muito interessante para mim, porque, como eu sou muito novo, muitas pessoas não olhavam, assim, não imaginavam que eu era gestor de uma agência, eu era diretor de uma agência. Então, fez com que tivesse um aprendizado muito rápido de empreendedorismo. Legal, cara, legal. Bom, muito bom, cara. Foi muito... Matheus, você colocou de uma maneira muito clara para o pessoal esse resumo aí. E tem alguns ganchos que eu queria puxar dentro dessa sua trajetória aí. O primeiro deles é essa questão que você tinha, né, Matheus, essa vontade desde criança, enfim, de comunicação, de jornalismo, principalmente de jornalismo esportivo, né? Então você já tinha essa vontade, você foi atrás como que você poderia colocar isso em prática, né? Aí é só um adendo, eu penso que você desistiu ou trilhou um caminho um pouco diferente do jornalismo esportivo, até porque o time que você torce não te ajuda, né, cara? Então... Nossa, tá complicado. Não, tem que falar, né? Eu não ia perder essa oportunidade, né, cara? Apesar de que esse ano vocês estão querendo deixar o título para outro time, mas vocês ainda estão... Bem provável que vocês ganhem, infelizmente. Para quem não sabe, o Matheus é São Paulino. Então, mas brincadeiras à parte, você tinha essa trajetória inicial
E você, ao longo do caminho, você contou aí que você entrou na faculdade, começou a conhecer outras ramificações, você foi descobrindo novas habilidades, foi desenvolvendo e descobrindo novas oportunidades ali. Por que eu quero puxar esse primeiro gancho? Porque as pessoas têm que entender que muitas vezes elas pensam que o famoso que está na moda, essa palavra, né, o propósito, eu gosto de falar que assim, as pessoas pensam que é um potinho de ouro que fica ali atrás do arco-íris, né? Que ela vai acordar um dia e falar, achei meu propósito, como se tivesse perdido ele em algum momento, né? E aí achou ele embaixo da cama, né? Enfim, não existe isso. O que te traz, te dá mais prazer para trabalhar, o que te faz acordar primeiro é você ter o seu porquê, o seu para quê. Por que você faz isso? Por que te motiva a fazer isso? E, consequentemente, nessa trajetória, nessa jornada, você vai achar o seu propósito. Ele vai se encaixar e você vai adaptando ao longo dessa jornada, que é exatamente como o Matheus colocou nessa jornada dele em relação ao jornalismo, em relação a fazer estágio em outras empresas, até mesmo quando ele começou a fazer, trabalhando para uma empresa com os projetos e fazendo em paralelo o freelancer. Inclusive, eu fui um dos primeiros clientes do Matheus também, né? E aí, o que é legal esse segundo ponto, Matheus? Que muitas vezes as pessoas, elas pensam, principalmente pessoas que estão com o mundo, que já estão no mundo corporativo um tempo um pouco maior, executivas, elas pensam que tendem a achar que para ela fazer essa transição de carreira no empreendedorismo, ela precisa se preparar anos e anos ou se planejar demais e que ela não vai conseguir, a dificuldade é muito grande ela conseguir tocar em paralelo. Não é. Primeiro ponto, você tem que começar em paralelo. Você testa, coloca no campo de batalha, testa, adapta, não deu certo. Deu certo, você vai lá, coloca mais gás. Para quê? Para daí você poder fazer essa transição de uma maneira correta, vamos chamar assim, porque não existe o certo ou o errado, mas existe a maneira que é melhor para você. Então, o primeiro ponto é esse. Sim. Você já estava fazendo isso. Você estava em paralelo, tocando como freelancer, e você viu que você foi adaptando, e você viu que era um negócio totalmente viável. Sim. Até que chegou o momento que você decidiu, porque você tem que pagar o preço. Você vai trabalhar, você vai se dedicar em horas extras, enfim, como faz parte. E aí você foi lá e chegou o momento que para você julgou necessário e você mudou. Então esse é o segundo ponto. O terceiro ponto, você falou em relação, por exemplo, à idade, né? Que daí, como você, no seu caso, as pessoas julgarem, é novo, não, mas é que você sempre teve essa vontade, que é do seu perfil, né? Seja de empreender e tal. Não que o empreendedorismo seja que você nasceu com ele e só quem nasceu com esse dom, que na verdade não é um dom, que vai poder arriscar e se jogar no mercado como um empreendedor. Não. O empreendedorismo não é um dom. O empreendedorismo você pode... É treinável. Desde que, para você empreender, assim como em outras áreas da vida, no mundo corporativo também, mas o empreendedorismo é muito latente isso, você tem que querer pagar o preço. Você vai ter que querer tomar esse risco. São alguns riscos inerentes de um empresário, ou muito mais de um empreendedor, que são riscos diferentes do mundo corporativo. E não estou dizendo só a questão de você ter o seu salário ali todo final do mês, ou todo começo do mês, e todos os benefícios do mundo corporativo. Mas estou dizendo de você ter, como você tem essa liberdade de decisão, o negócio depende de você, entre aspas, no empreendedorismo, você tem que ter essa questão de se lançar, de arriscar. Então, tudo isso, se você não tem esse perfil mais arrojado, mas não tem problema, pessoas que não têm esse perfil mais arrojado, elas empreendem da maneira delas, empreendem de outra maneira. O que eu quero dizer com isso? Ela treina e adapta para o perfil dela, para os valores dela, para o estilo de vida que faz sentido para ela, o negócio que ela está empreendendo, o negócio dela. Então, o empreendedorismo não é um dom que a pessoa nasce ou ela é empreendedora ou ela não é. Não é isso. Eu não acredito mesmo nisso. Eu acho que esse ponto que não é um dom, eu tenho uma opinião muito clara em relação a isso, que tudo na vida você aprende a fazer. É muito difícil você não conseguir aprender alguma coisa. Vamos supor, eu quero aprender a fazer vendas online. Se você quer fazer isso, é só você sentar e aprender. Não tem outro ponto como você fazer isso. Ninguém aprende sabendo
um vendedor nasce aprendendo a vender? Não, ele adquire esse conhecimento. Ele tem um processo de crescimento em relação a isso. O empreendedorismo é muito isso. Quando eu comecei a pensar na agência, isso foi no começo do ano. Eu me preparei durante 7 meses para aí sim conseguir dar um start nisso. Eu tinha esse objetivo desde o ano passado, desde o ano retrasado, desde 2019. Só que eu queria dar um passo com um pouco mais de clareza, essa questão de planejamento que o empreendedor tem que ter sempre. Eu acho que vou empreender e empreender por empreender. Você tem que empreender com um propósito. Eu acho que a palavra propósito, ela é interessante também em relação a isso. Porque o propósito faz com que você tenha clareza de quais são os objetivos. Se você for empreender sem ter um objetivo claro, eu quero chegar a esse lugar, eu quero fazer isso, eu quero, por exemplo, ter liberdade no horário de trabalho, eu quero ter uma gestão minha, eu quero ter uma equipe trabalhando comigo. Você ficar não preso a isso, você acaba se perdendo no empreendimento, na fase que você está. Você acaba tendo que, até se frustrando muitas das vezes, porque não é o que você imaginou. Então, essa questão de propósito e planejamento é muito importante nessa transição. Não, certeza, porque assim, normalmente as pessoas tendem a primeiro, ela ter a certeza do que ela não quer. Eu não quero mais trabalhar com isso, eu não quero mais trabalhar nessa bolha, nessa prisão da CLT, nessa prisão do mundo corporativo, eu não quero. Legal, já é um primeiro passo. Agora, o importante é você saber o que você quer. Eu não sei o que eu quero, eu tô perdido, tal. Não tem problema, isso aí é normal. Muitas vezes a pessoa ela tá ali naquele mundo CLT, ela tá naquela questão do mundo corporativo há tanto tempo que ela entra nesse piloto automático e ela pensa, tende a achar que não tem um mundo lá fora, ou que empreender não é para ela, como a gente estava dizendo antes. Mas não é isso. Então, primeiro você sabendo o que você não quer é legal, um primeiro passo. Agora vamos colocar o que você quer. Ter essa clareza, como você falou, o seu objetivo. Sim. E isso não é uma coisa que é cravada na pedra. Você pode adaptar, você vai adaptar durante a sua jornada. Uma coisa que tem que ser cravada na pedra é o que você quer sair, você quer mudar o que você já sabe que não está dando certo, que não vai dar mais certo para você, e você olha para o futuro e o seu eu do presente fala, caralho, eu tô né? Porque eu não quero isso, eu não quero continuar o resto da minha vida da maneira que eu tô. Então, isso é cravado na pedra, você vai mudar. E para você mudar, obviamente, você vai ter que fazer... Você tem resultados diferentes, vai ter que fazer coisas diferentes, vai ter que se adaptar a esse novo momento. Então você vai... Acho que a palavra adaptação é muito importante nisso, né? Exatamente. É a questão da adaptação, a resiliência, enfim, o que for, mas você vai se adaptar. E você vai cravar na pedra o seguinte também, o segundo ponto daí. Você vai cravar na pedra o seu pra quê, o seu porquê. Cara, eu vou sair porque eu não quero mais esse mundo, eu não quero mais esse sistema, não funciona mais para mim, eu quero trabalhar, seja aí o valor de cada um e o que faz sentido no estilo de vida para cada um, seja uma liberdade de tempo, uma liberdade geográfica, seja porque, enfim, ela sempre teve o sonho de empreender em tal nicho, em tal ramo, e aí é muito individual para cada um. Então isso você crava na pedra. Agora, o como vem depois. Primeiro você tem o seu porquê, o seu pra quê, aí o como, cara, o como vem depois. E o como, eu posso dizer que é a maneira mais simples. Simples, entendam, simples. Simples não quer dizer que é fácil, o desafio é grande. O dia a dia, ele é desafiador, mas como para tudo, não somente no empreendedorismo, nessa transição de carreira, mas como também quando está no mundo corporativo. Porque no mundo corporativo você tem as suas metas, seus KPIs, enfim. Só que você está trocando aquele seu tempo ali trabalhando para o acionista, para o dono da empresa, e tudo bem. Se isso faz sentido para você, ok. Mas se não faz sentido, que é o que a gente está dizendo aqui, você vai ter que ir para esse novo desafio. Agora, aí o como, ele é simples. Existe o passo a passo, existe N maneiras que a gente está... Por exemplo, esses conteúdos que a gente está trazendo aqui, que eu estou levando para vocês esse podcast, é um conteúdo que vocês podem consumir ele de uma maneira gratuita, tem muita dica, muitos insights bacanas. Tem N história de N pessoas diferentes, convidados diferentes, de situações diferentes, de momentos diferentes, de idades diferentes. Então, assim, o como, ele tá aí. Basta você querer pagar o preço, que isso é muito importante, e aí você buscar esse conhecimento.
pessoas que já trilharam isso, pessoas que estão nesse momento, pessoas que já fizeram, porque daí você vai, que eu gosto de colocar também, Matheus, que é o seguinte, eu estou aqui para mostrar o caminho, eu não estou aqui para mostrar o caminho das pedras. Eu trago todos esses conteúdos e estou aqui para mostrar o caminho para você desviar das pedras. Porque cada história, cada momento, cada pessoa que a gente coloca aqui bastante conteúdo e leva, e traz aqui para o pessoal, é justamente isso. Os percalços que cada um passou e quem está ouvindo a gente e está passando por esse processo ou quer fazer esse processo de transição de carreira, é justamente isso. Você pode, eu falo que é simples, é isso. Você pesca vários conteúdos, vários insights aqui, por exemplo, e você traz para a sua realidade. Se adapta para a sua realidade, se adapta para os seus valores, se adapta para o que você tem como objetivo, como plano. E aí você trilha essa jornada e o mais importante, o planejamento, o tempo é para cada um. No seu caso, seja 7 meses, como você colocou ali, mais ou menos, né? Ou você falou, vou fazer preparação e colocou realmente em prática 100% da sua energia no seu projeto, no seu negócio, em torno de 7 meses, mas isso é o Matheus. O Fábio é outro, quem está assistindo a gente, ouvindo a gente é outro. Então, a questão do tempo é muito individual. Mas uma coisa que é inerente para todo mundo que está nesse processo é não cair na armadilha da obesidade intelectual. O que seria a obesidade intelectual? A pessoa ela entrar num ciclo de consumir conteúdo, conhecimento, buscar conhecimento, conteúdo, conhecimento, e na hora que ela vê, ela tá com a cabeça desse tamanho e não coloca nada em prática. Pega uma coisa que eu digo assim, né? Vamos lá, entendo. Pega um modelo, modela para o seu negócio, para a sua realidade e aplica. Aplica, testa. Deu certo? Você põe gás. Não deu certo? Você ajusta. Então, assim, não caiu nessa armadilha. Então, o movimento, todo movimento, toda ação, quando você está em movimento, gera clareza. Gera clareza. Porque se você estiver parado, a inércia não vai te gerar clareza, não vai te gerar nada. Então, assim, eu acho que essa questão de sair do lugar é muito importante, né? Eu acho que as pessoas, existe um planejamento, precisa ter um planejamento para fazer qualquer tipo de transição, seja de carreira, seja emocional, seja trocar de uma casa para outra, trocar de apartamento, trocar de carro, tudo tem que ter um planejamento. Só que o ponto é você tirar algo do papel. Essa questão de obesidade intelectual é muito interessante, porque hoje o conteúdo ele é muito distribuído. Você tem acesso à informação em todos os momentos, em todos os lugares. Uma pessoa falando de um assunto aqui, outra falando de um assunto ali. Uhum. Só que estuda e não sai do papel, você acaba esquecendo o que você aprendeu. Um bom insight que você teve há um tempo atrás, ele pode ser fundamental agora. Só que você consumiu tanto, e não tirou do papel nada, que você acaba esquecendo. Você faz com que você sempre esteja correndo e não sair do mesmo lugar. E por isso que tem uma frase que eu gosto bastante, que é: você trabalha para viver ou você vive para trabalhar? Exatamente. E o viver para trabalhar é você ficar preso ao seu mundo. Trabalhar para viver é como você consegue fazer a sua gestão dos seus processos, seja na sua empresa, seja como funcionário, como diretor, etc., e consegue tirar do papel as coisas que você tem em mente. Eu fiquei em torno de uns 6 meses só pensando como que eu poderia desenhar uma agência de marketing. Quem que eu precisaria de uma peça fundamental? Eu preciso de um designer, eu preciso de um videomaker, eu preciso de um cara para tráfego, eu preciso de um copyright. Então, assim, só que a partir do momento que eu falei, eu vou fazer, comecei a fazer algumas coisinhas. Eu fui lá abrir empresa, aí você abre conta bancária, aí você fala assim, vou procurar agora um escritório. Mesmo que você não vai fazer isso agora, só para você começar Entre movimento, né? Isso, você começar a enxergar aonde você quer chegar agora. Então, essa questão de trabalhar para viver ou viver para trabalhar é um dialeto bem interessante, porque o trabalhar para viver, ele é muito mais interessante para as pessoas, só que muitas não querem deixar isso acontecer. Exato. Elas preferem
viver para trabalhar. Ao invés de tirar um tempinho para conseguir estudar, tirar um tempinho para conseguir pensar em outro aspecto, tirando a empresa que ela está hoje. E querendo ou não, o empreendedorismo, ele está muito no inconsciente da pessoa. A pessoa já tem aquele desejo de fazer alguma coisa, de abrir alguma coisa, só que ele é travado por uma peça que é difícil de tirar. E aí, aos poucos, ele vai lapidando isso, que aí ele alavanca. Exato. Essa questão do trabalho, vida pessoal, enfim, eu falo bastante que o tempo é o mesmo para todo mundo, independentemente de onde você está, da sua origem, da sua, enfim, do seu status social, o que for, o tempo ele é igual para todo mundo, tem 24 horas. A maneira que você faz a gestão do seu tempo, do que você se dedica no seu tempo, que é a grande diferença. O que eu quero dizer com isso é que o seu trabalho, a sua profissão, né, o seu emprego, para quem está nessa bolha do CLT, ela é uma extensão de você. Não ache que a pessoa que você é uma pessoa no trabalho. Não, eu sou uma pessoa no trabalho, sou outra pessoa em casa, sou outra pessoa com meus amigos, sou outra pessoa no futebol, sou outra pessoa no bar. Não é. Você é uma pessoa só, nós somos seres humanos. Você não é um robô que você programa e vira chave. Você pode pensar que você é outra pessoa, mas não. Então, as 24 horas é uma extensão, você é uma pessoa só. O trabalho é uma extensão de você. Agora, você pegar 1/3 desse tempo, 8 horas você dormindo. Você pegar o outro 1/3 desse tempo, 8 horas você trabalhando, infeliz pra caramba. Ou só sobra 1/3 para você viver, ainda viver de uma maneira medíocre, eu digo uma maneira mediana, na média, sendo mais do mesmo. Então, assim, quando você entra nesse piloto automático, nessa bolha, é isso que acontece. Acredite ou não, concorde ou não. Mas esse é o meu ponto de vista, porque eu vejo isso acontecer muito. Aconteceu isso comigo. Acontece, você não pense que isso é um erro ou fica com vergonha de admitir isso, pelo contrário, porque isso aí é imposto, a gente vive nesse mundo. Se você for entrar nessa questão, realmente o sistema coloca, você estuda, quanto menos você pensar, melhor. Estuda, trabalha, vai numa grande empresa, ou entra num trabalho, se aposenta, fica dependendo do Estado, da Previdência, e você, eu falo, você com 30 anos você morreu, você só está esperando ser enterrado aos 80, né? 90, enfim. Porque, cara, você não vai viver a vida, você vai ficar nesse... Que é outra coisa que eu gosto de falar, que é a questão principalmente quem está nesse mundo corporativo, pessoas que estão há bastante tempo nesse mundo corporativo, trabalham em grandes empresas, executivas, tem a armadilha da corrida do rato. O que é a corrida do rato? Aquela rodinha que tem do rato, fica correndo e não sai do lugar. O que acontece? A pessoa, ela trabalha, aí ela tá cansada, aí ela pega todo o seu salário, ela gasta, mas daí o estilo de vida dela, que faz sentido para ela tem que ganhar mais dinheiro, porque subiu o padrão de vida dela, aí ela ganha mais dinheiro, trabalha, ganha mais dinheiro. Só que daí, ao mesmo tempo, ela gasta mais, porque ela tá cansada, ela merece, ela se merece ela fazer isso. Ela vai lá e gasta, e o estilo de vida dela vai subindo. E aí o padrão de vida tá alto. Aí ela trabalha mais, entendeu? Entende? Sim. É corrida de rato. E você fica nessa corrida de rato e a pessoa ela não percebe, ela tá nesse piloto automático. E fica nessa corrida de rato. Até quando? Aí é isso que a gente tá trazendo aqui. Primeiro você tem que saber o seu estado atual. Na hora que cai essa ficha, eu falo, caramba, eu tô nessa bolha, que eu também coloco a armadilha, a algema de ouro do mundo CLT. Eu tenho um bom cargo, a sociedade, as pessoas, meus familiares, seus amigos, nossa, você tem um cargo legal, você tem um emprego bacana, você ganha bem. Pode ser muito para alguns, um pouco para outros, mas enfim, você ganha bem, você trabalha em uma grande empresa, você tem a instabilidade, você está estável, você vai largar isso para se arriscar. E isso que 95% das pessoas falam e pensam. Só que acontece, quando você entende realmente que não faz mais sentido para você isso, ter essa clareza, você começa a buscar conhecimento, buscar que existe um mundo lá fora dessa bolha, como você pode trilhar, como você pode testar, como você pode adaptar, como você pode colocar em prática, entrar em movimento para colocar o seu negócio, enfim, se trabalhar com o que faz sentido para você,
Você está disposto a tomar esse risco? Está disposto a ter todo o ônus e todo o bônus de você trabalhar para você mesmo, de você empreender, de você colocar em prática a sua paixão, o seu negócio? Você começa a perceber que o mundo é muito maior do que isso, do que essa bolha. Mais uma vez, eu coloco aqui, é simples. Quando as pessoas puderem perceber que é simples, assim, é isso que eu quero levar essa mensagem e vou continuar levando até quando o universo de Deus permitir, acredito, enfim. Mas não é fácil, é desafiador, né, Matheus? Eu não existe romantismo aqui em relação a você, vou largar meu emprego e vou empreender, vou largar tudo e vou empreender, vou viver na praia. Muita gente, como você falou do mundo digital, por exemplo, que é o mundo que você também tem uma expertise muito grande, que você montou sua empresa. Pessoas vendem aquela questão do laptop na praia. Não, eu tô na praia. Você pode trabalhar de onde você quiser, você vai trabalhar em qualquer lugar do mundo, você vai ter sua liberdade geográfica. Enfim, a gente pode dar N exemplos aqui de pessoas que tentam vender esses sonhos e muitas vezes essas pessoas que estão nesse processo, nessa dúvida de transição, elas ficam mais vulneráveis emocionalmente. Isso é normal do ser humano, para qualquer situação. Entendem a cair, vamos chamar assim, nesse erro ou nessa lábia de que não, então eu vou largar tudo e eu vou comprar curso XYZ, porque lá eu vou ser day trader, eu vou ficar tradando aqui, vou ficar milionário. Eu vou comprar porque eu vou pegar um laptop e ficar na beira da praia. Então, assim, as pessoas têm que ter o mínimo de... Só finalizando esse loop, a pessoa tem que ter o mínimo de inteligência, porque normalmente quem passou por esse processo do mundo corporativo, que já tem uma bagagem grande, tende a não cair nesse tipo de promessa vazia. Porque isso é uma promessa vazia. Isso é um conteúdo vazio. O que eu quero trazer aqui são coisas muito mais concretas e coisas que funcionam na prática. Que é exatamente como você passou, enfim, de você fazer uma maneira estruturada, de você se planejar, de você encontrar, antes do como, você encontrar o seu porquê, o seu pra quê, para daí você adaptar o seu como, você vai colocar o seu projeto, enfim. Então, não existe romantismo nessa questão da transição de carreira para empreender, não existe você ficar com o laptop na beira da praia. Até se quiser ficar, dependendo do que você quer fazer, você adaptar o seu estilo de vida, o seu padrão de vida, para você poder trabalhar de onde você quiser, você trabalhar como um freelancer, aí tem N opções para você fazer, ok, tá tudo bem, ótimo. Esse é o seu padrão de vida, seu estilo de vida. Seus valores se encaixam com isso. Agora, se para você não, você vai se dedicar muito mais, vai trabalhar muito mais para você criar um colchão financeiro maior para poder empreender, montar a sua empresa, o seu negócio, ok, é um outro padrão de vida. O que eu estou colocando aqui é o seguinte, não existe vender fantasia de que você vai empreender agora, você é o dono da sua própria vida, você não tem patrão, você faz o que quer, a hora que você quiser, quando você quiser, da maneira que você quiser e tá tudo bem. Não existe isso. Você tem que pagar o preço. Você pode até fazer tudo isso que eu falei agora, que vai estar tudo na sua mão. Só que você vai ter que pagar o preço do que você vai ter de resultado. Se você se dedicar a X, você não vai querer ter resultado 20X, você vai ter um resultado X. Se você se dedicar a 20X, você vai ter um resultado 20X. E isso não tem segredo, né? Sim, eu concordo quando você fala principalmente em relação às pessoas que vendem essa ilusão que você simplesmente compra um curso, compra determinado material e você vai ter um estilo de vida totalmente diferente, que você vai conseguir trabalhar de onde você quiser, com apenas o seu celular. Existem pessoas que fazem isso? Sim, existem pessoas que fazem isso. Só que você não está vendo o quanto de bagagem intelectual, investimento financeiro que a pessoa fez para chegar nesse momento. Não é simplesmente você comprar um curso, vou fazer 3, 4 aulas, vou largar meu trabalho e vou começar a viver de internet. Não é assim que acontece. As pessoas tendem a imaginar isso como algo muito... As pessoas gostam de coisas fáceis. Elas querem coisas fáceis. Elas querem, se eu comprar esse curso aqui, eu vou conseguir ganhar dinheiro pela internet. Se eu comprar esse curso de investimento, eu vou investir em ação e vou ficar rico. Se eu comprar esse curso de milhas aéreas, eu vou começar a viajar para todo lugar no mundo. Não é assim que funciona. Se você não entende que nessa transição de você comprar um curso e realizar ele, tem toda uma bagagem intelectual e financeira,
envolvido nisso que você fica se perdendo. É mais um curso. Exato. Por exemplo, curso para vender afiliar, né? Curso de venda online. Então, você vende produto de outras pessoas. As pessoas vendem como se fosse algo muito simples, mas não é simples. Não falam que você precisa investir para vender. Não é simplesmente você comprar o curso, aprender o curso e acabou. Não, você tem que ter um capital para investir. É R$20, é R$100, é R$1.000, é o quanto você quer chegar. É questão de, se você investir X, você pode ganhar 2X. Se você investir 20X, você pode ganhar muito X. Mas a dedicação em si, ela tem que ser, com pouco investimento, tem que ser 20X. Não pode ser investimento X e dedicação X. Não, é investimento X e dedicação 10X. Você precisa, ao invés de você ganhar financeiramente, investir em financeiro, investe em dedicação. Tenta, trabalha, se dedica para aquilo. Quando você se dedica para qualquer tipo de projeto, a chance dele dar certo é muito maior. Quando ele é mais do mesmo, quando você faz algo mais do mesmo, a chance de não dar certo é muito grande. Porque tem muita gente fazendo a mesma coisa. E por isso que a transição que você precisa fazer tem que ser pensada estrategicamente. Se você vai sair, por exemplo, do seu emprego CLT, de um cargo de direção, de um cargo de coordenação, eu era um coordenador de marketing, você sai pensando que você quer algo a mais. Não pode sair pensando que você quer a mesma coisa que você tem hoje. Porque senão a questão de viver não é apenas você, vou sair do trabalho 3 horas da tarde, vou passar mais tempo agora em casa. Não, a viver é, por exemplo, você ter um tempo para si mesmo, fazer algum tipo de esporte que você gosta, passar um tempo com a sua família, fazer visitas a cinema, shopping, museus, ter mais hobbies para você. O viver não é apenas você chegar em casa 6 horas da tarde e tá com dinheiro no bolso. Não é isso. Viver, chega em casa, você consegue aproveitar o tempo que você tem em casa. Não aproveita o tempo pensando, tipo, cara, eu não fiz um trabalho. Nossa, amanhã eu tô cheio de coisa para fazer. Que muitas das vezes, isso se prejudica a sua relação, o seu pessoal. Você só pensar em trabalho. Porque com a parte do viver, você consegue ter um tempo livre para você. Cara, eu gosto de jogar futebol. Eu vou jogar futebol. A pessoa gosta de assistir filme, mas não fica imaginando que o seu viver seja apenas que você chega em casa 3 horas da tarde, 2 horas da tarde, não tem horário para trabalhar. Ele é muito mais do que isso. Ele é um estilo de vida, não uma rotina. Exato, esse é o ponto. Esse é o ponto do estilo de vida. É o que eu coloquei. Esse viver que você está falando muito bem é a questão da extensão, né? A pessoa, ela julga, ela pensa, né, de que trabalho é um e a vida pessoal é outro. Não, é uma extensão. Se você está ferrado lá no trabalho, você vai carregar isso. Não, você tem que deixar o trabalho lá. E não pode trazer para dentro de casa. Ok, mas você não é um robô. As pessoas, elas têm essas sensações, sentimentos, elas passam por angústias e trabalho, depois você está com dinheiro no bolso, como você falou, muitas vezes não consegue aproveitar, né? Não consegue ter essa fluidez na vida dela, porque ela é uma só. E um gancho que você falou antes é imediatismo. O ser humano, ele tende a ter o imediatismo para tudo. E quando a gente traz para esse universo da transição de carreira para o empreendedorismo, ela cai na armadilha, né, da corrida dos 100 metros. O que eu quero dizer com isso? Ela tende a achar que é uma corrida de 100 metros. Então, ela dá aquele disparo, coloca toda a sua energia, sai com todo aquele vigor, corre achando que vai chegar no final da linha ali de 100 metros e acabou. Então, ela chega ali exausta tal, e achando que é isso, é imediatismo. É uma maratona, não é uma corrida dos 100 metros. É uma maratona. Você tem 42 quilômetros para você chegar nesse teu objetivo número 1. Porque também na hora que você chega não acabou a vida, você não zerou o jogo. Só que durante essa maratona você vai passar por subida, descida, você vai cansar, você vai ter que se adaptar, você vai ter que dosar a sua energia. E nessa transição é exatamente isso. Então é uma maratona, você não tem o imediatismo de você achar que você vai colocar o teu negócio em prática e ali em um mês você vai ter o dobro do que você ganhava quando estava no CLT. Porque isso a gente está falando do que acontece no mundo real. Um ponto ou outro fora da curva, até o nome já pode até dizer, pode se tratar de exceção. A pessoa, ela colocou ali, ela sempre teve uma ideia, por exemplo, e adaptou, colocou em prática, em poucos meses,
deu super certo, vendeu pra caramba, o mercado aceitou e ela foi para cima. Em questão ali de poucos meses, 1 ano, ela tava bombando. Legal, isso aí pode acontecer? Claro que pode acontecer. Só que não entre achando que isso é uma regra. A regra não é essa. A regra é você ter essa maratona, você tem que trilhar esses 42 quilômetros, trazendo para esse universo essa metáfora, com perrengues, com chuva, subida, descida. E o que te faz difere você das outras pessoas que vai chegar ao final dessa jornada, dessa primeira jornada, dessa maratona, é a persistência, né? Você vai sem pressa e sem pausa. Né? Sem pressa, porque você não pode gastar toda a sua energia e desistir no meio do caminho, ou machucar, e sem pausa, você não pode parar e desistir. Então, esse é o ponto, né? A pessoa não cair nessa armadilha da corrida dos 100 metros aí, achando que é um disparo e acabou, e não, é uma maratona. É uma maratona, você trilhar. Só que isso muitas vezes acontece porque é um pouco inerente também do ser humano, né? Nosso cérebro, ele tende a querer tudo no imediatismo, né? Algumas pessoas mais, outras pessoas menos, mas isso tem que ser muito bem trabalhado, né, Matheus? Que você passou por isso, né? Você colocar, tipo, não quero ter esse imediatismo e sair, montar minha agência no primeiro trimestre, eu quero estar faturando 10 vezes o que eu estava ganhando há 1 ano atrás. Não é assim que funciona. Também, esse ponto é a questão de você ter um controle sobre as suas ações. Não fazer algo com, por exemplo, explosivo. Não fazer algo, por exemplo, cara, tive uma ideia que vou fazer. Você teve a ideia? Pensa, faz sentido isso aqui? O mercado aceita isso aqui? Isso aqui vai conseguir agregar a vida das pessoas? É um curso? É um produto? É uma loja? É algum tipo de serviço? Quando você para e pensa, vê se faz sentido para as pessoas, você consegue observar se você quer isso ou não. Já tive várias ideias de, por exemplo, eu quero abrir um estúdio. Será que faz sentido? Não sei ainda. Mas o que é claro é que a agência que eu tenho hoje, era algo que faz sentido para mim e para as pessoas que trabalham com ela hoje. Então, quando você faz esse processo com calma, mas sem pausa, ele acontece muito mais fluido, né? Exato. Já puxando um ponto que eu acho que é muito importante, que é o empreendedorismo quando as pessoas são mais novas, né? Que é a questão de você tem sim uma certa dúvida quando a pessoa abre uma empresa sendo mais nova, existe sim. Só que para as pessoas que estão assistindo esse material, possuem idade, são a nova geração, né? A partir dos 98 para frente, né? Que acho que é 18 anos mais ou menos, até uns 20, 22. O medo de empreender, ele não pode ser algo que te impeça de fazer. Você sim precisa entender se esse é o seu objetivo de vida. E o que acontece muitas das vezes, você vai bater cabeça, você vai bater sua cara, mas o negócio é você tentar. Acho que é testar e tentar. Esse é um ponto que quando eu converso com as pessoas e falo, tipo assim, consegui abrir agência e tal. Mas por que você fez isso? Estava com um emprego bom, você ganhava um salário legal, só que assim, eu quero tentar. Porque se eu tentar e dar certo, é o que eu quero para minha vida. Então, empreender não é só você pensar que você vai ganhar muito mais dinheiro, mas sim é um plano de vida que você quer fazer. Não é algo para agora. Você abrindo uma empresa, você vai ganhar dinheiro nos próximos 1 ano? Não sei. Depende muito do negócio, como você falou. Tem empresas que sim, em 1 ano estão faturando 4, 5 vezes mais. Mas tem muitas empresas que elas precisam ficar testando até encontrar um modelo de negócio interessante que faz com que você consiga alavancar a sua empresa. Então, para a galera que está entrando desse público mais novo, esse público que tem essa geração, o medo de empreender ele não pode ser algo que te impeça. Você sempre tem que tentar fazer algo que você acredite que dê certo. Exato. Acho que o acreditar em você mesmo ele é muito importante. Você trabalha numa empresa, você trabalha como um gestor, como um analista, como um coordenador. Esse é o ponto que você tem de ideia de algum tipo de serviço, produto, curso, que seja, não tenha medo de testar. Se você não ter esse medo, o que máximo que vai acontecer é você ficar no mesmo lugar.
Só que tente fazer alguma coisa. Não fique preso na mesma... nessa ciclo de rato que ficar rodando e sai do lugar. Então, assim, isso é importante, essa parte de teste. Exatamente, cara. Esse ponto é legal. Primeiro, em relação à idade, né? Esse receio, que não só para as pessoas mais novas, que muitas vezes, normalmente, tende a ter um pouco mais de tomar risco, ou não, eu vou, porque... Mas as pessoas que têm mais idade, ou elas já estão no mundo corporativo ali há 10, 15, 20, 25 anos, tem uma trava maior ainda no sentido da idade. De, pô, não, cara, o que eu vou fazer agora? Eu não tenho mais idade para isso. Caem nessa armadilha também. De que achando que porque ela tem 40, 45, 55 anos, ela tem uma bagagem enorme, que ela pensa que se ela vai sair agora, ela vai fazer um negócio, empreender, que não é para ela, porque ela não tem mais idade para isso, que ela vai ter que começar do zero, ela vai zerar ali o Contagir e começar. Não, é pelo contrário, você vai trazer toda a bagagem que você tem. Imagina, é uma trajetória, uma história, uma experiência de vida e corporativa absurda que a pessoa tem ali, vamos supor, uma pessoa de 50 anos, e que ela modelar, ela envelopar o seu conhecimento, ela adaptar o seu conhecimento e colocar toda essa prática, essa experiência que ela tem no negócio dela, ela já parte quilômetros na frente de uma pessoa que vai começar exatamente do zero. Isso não quer dizer que ela não tenha, pelo contrário, ela vai ter que criar novas habilidades, buscar novos perfis, novas habilidades, novos conhecimentos. Por quê? Porque ela tem toda essa questão do 20, 30 anos no mundo corporativo, e aí agora, quando vai empreender, é diferente. É diferente. Ela não vai deixar toda a bagagem que ela tem, mas ao mesmo tempo ela não vai ter que se desenvolver mais. Só que tem um ponto legal que o que ela tem de melhor no perfil dela, que ela tem por exemplo, ela é um ótimo vendedor, sempre foi um ótimo pessoa da área comercial, não quer dizer que ela, eu já sou bom nisso, eu deixo aqui de lado e vou desenvolver outras áreas aqui que eu preciso para o meu negócio, para empreender. Não. É ao contrário, você vai desenvolver em paralelo, sim, você vai buscar essas novas habilidades ali para o seu negócio, para você empreender. Só que o que você tem de bom, vamos chamar assim, o que você tem de melhor ali, que latente, essa experiência toda em vendas, por exemplo, mete gasolina, mete combustível nisso, mete gás nisso, porque isso você já é bom, você já sabe como faz. E nesse caso, por exemplo, em vendas, comercial, para você empreender, na verdade, vendas para todo mundo é importante. Todo mundo vende. Isso aí é um ponto que não esquece, achar que não sou bom para venda, não nasci para isso. Pelo contrário, todo mundo vende a todo momento. E no empreendedorismo, não existe empreendedorismo, não existe. Você pode pegar todos os grandes empreendedores que você admira, pessoas que você admira, pessoas que já estão com grande sucesso, pessoas que estão trilhando uma carreira bacana que você acha legal. Todos têm que ter habilidade, todos vendem. Você vende a sua ideia, você não vende o seu produto ou serviço, você vende a sua ideia, você vende o todo. Então a pessoa, ela potencializa essa skill dela de venda, por exemplo, no empreendedorismo, no negócio dela, taca combustível, faz bombar. Você já tem de bom, faz ele virar excelente. Em paralelo, você vai tocando o que você precisa desenvolver para o seu negócio. Então não é que, não, eu já sou bom já nisso, não vou fazer. Isso aqui eu sei, isso aqui eu manjo, então deixo de lado, vou me dedicar só a aprender gestão financeira, por exemplo. Não faz isso. É o contrário, taca toda a gasolina, o combustível em vendas, no seu skill comercial, network, faz bombar. E a gestão financeira, você toca em paralelo. Você vai se desenvolver nessa gestão financeira, por exemplo. Então, esse mito também das pessoas acharem que ela precisa se desenvolver demais numa habilidade que ela não tem quando ela vai empreender, e deixar de lado o que ela já tem latente, o que já é, vamos dizer assim, inerente, ou para ela é fácil, entre aspas, esse é um erro, né? Então, você desenvolve o que você tem que desenvolver em paralelo, só que você taca todo o gás no que você já tem de bom já. Isso é muito importante. E eu concordo que muitas das vezes o foco das pessoas é entender o que elas não sabem, e não focar no que elas já sabem, por exemplo, encontrar pessoas que sabem o outro ponto também. Acho que é trocar experiência. É não você
querer dominar todos os setores para concentrar tudo em você. Isso faz com que você fique sobrecarregado, principalmente quando você pensa em abrir uma empresa. Quando você pensa, por exemplo, no caso de agência, né, no que eu faço hoje, no primeiro momento, eu queria concentrar a questão de planejamento estratégico, financeiro da empresa, planejamento para o próximo ano, cliente, tráfego. Eu queria estar em todos os setores. Eu imaginava que se eu fizesse isso, eu estaria ajudando em todos os processos. Só que isso faz com que eu fique sobrecarregado ao ponto que eu não deixe, que eu esqueça de aprender novos pontos. Por exemplo, quando você faz uma transição de carreira, quando você vira empreendedor, muitas das vezes você não tem experiência em relação a isso. Você não tem experiência em como tocar uma empresa, como fazer tal processo. Por isso que o planejamento e o estudo em relação a esse controle, ele é muito importante. Faz com que você tenha um certo poder de delegar. A delegação ela é fundamental para qualquer tipo de empresa. E principalmente quando você vira empreendedor, no primeiro momento você não pode ter uma delegação. Só que você precisa entender ao ponto que você precisa ou não de uma pessoa ao seu lado. E o delegar não é delargar, né? Você não larga o negócio, não vira as costas. Sim. E ao ponto que quando você enxerga que você não é um super-herói, que você não que você não consegue fazer tudo sozinho, você faz com que você tenha uma visão de negócios muito mais aprofundada do que antes. Você consegue enxergar novos pontos que você não estava olhando. Por exemplo, um erro, eu posso crescer aqui. Meu produto pode chegar a esse ponto aqui. A minha loja pode escalar dessa forma. Eu consigo mais clientes nesse sentido. Então, você consegue enxergar pontos, chama pontos cegos, né? Pontos que você vê só quando você está um pouco mais fora, quando você fala assim, cara, eu preciso olhar todo o meu processo empresarial. Aí você consegue enxergar esses pontos. A pessoa ser vulnerável, ela não pode achar que ser vulnerável é ter vergonha, é errado. Não, pelo contrário. Todo mundo tem sua vulnerabilidade e isso você cria aprendizado, né? Você cria um aprendizado, você cria casca. Quando você está empreendendo, principalmente no início, você tem que estar, não só no início, né? Em toda a trajetória, mas principalmente no início, você tem que estar 150% aberto a não só a feedbacks, mas a você escutar. Esse é um grande erro que muitas pessoas elas tendem a sair fazendo ou ter, muitas vezes, já sou bom nisso e tá tudo bem, vou fazer do meu jeito. Só que, assim, escute mais, né? Se as pessoas tivessem um pouco mais de escuta ativa, uma escuta ativa, não somente entrar por um lado e sair pelo outro, mas elas tendem a aprender muito mais, principalmente com pessoas que já trilharam, né? É o caminho para desviar das pedras que eu falo, que eu trago aqui, esse conteúdo toda semana, enfim, para quem quer sair dessa bolha, dessa prisão do CLT e quer empreender. Então, assim, tem N conteúdos para você desviar das pedras, você aprender, escute mais, busque esse conhecimento. Agora, se você, para as pessoas, também deixar bem claro, para as pessoas que tá tudo bem para elas não querem continuar como CLT ou como um funcionário público, por exemplo, ok. Então, tem N outros conteúdos para vocês em outros lugares, outros canais, podem viver da maneira que vocês julguem necessária. Mas aqui a gente traz exatamente esse conteúdo para quem quer sair dessa mesmice e sair do piloto automático. E sim, como eu falei, esse é o 19º, né, episódio, né, Matheus? E N pessoas diferentes, histórias diferentes, situações diferentes, momentos diferentes, idades diferentes, negócios diferentes. Então, assim, eu vou continuar trazendo mais e mais e mais conteúdo sempre para mostrar que sim, é possível você viver de uma maneira que faça sentido para você. Então, primeiro você veja o que faz sentido para você, quais são seus valores, qual estilo de vida você quer levar. Para daí você adaptar e montar o seu negócio, trabalhar com o que você ama, trabalhar com o que você quer, pagar o preço, porque também não é porque você trabalha com o que você gosta, que faz sentido para você, que vai ser tudo mil maravilhas. Você quem assiste a gente, acompanha os conteúdos, está ouvindo,
as plataformas de áudio são pessoas inteligentes, sabe que não existe esse paraíso de que não, agora que eu achei o que faz sentido para mim e eu gosto pra caramba de fazer e vou trabalhar nisso daí, trabalhar para mim, vou ter a principal liberdade que eu falo, que para mim é a liberdade de decisão. Quando a pessoa tá nessa liberdade de decisão, tá 100% na mão dela, 100% do ônus e do bônus tá na mão dela. Então agora eu achei. Então agora eu tô no paraíso. Não existe isso. Você vai fazer coisa, você vai continuar fazendo coisa, como tudo na vida, que você não gosta, que você não quer fazer. Só que tem uma grande diferença. São várias, né? Vários pontos, várias diferenças, mas tem uma grande diferença que eu quero colocar aqui para vocês que estão pensando assim. Ou julguem e falar, então eu vou continuar onde eu tô, porque se eu for arriscar, eu vou ter perrengue também, então eu prefiro continuar onde eu tô, porque eu tenho uma segurança, falsa segurança, de que todo mês eu tenho meu salário. Até a pessoa, você é um número para a empresa vai lá e demite você e beleza, tá tudo bem, procura outro emprego. Mas a gente tá falando aqui para pessoas que querem empreender. O que eu quero dizer é o seguinte, você passa perrengue, você, erra aqui, adapta ali, trabalha até mais tarde, vai, escorrega, levanta, como você, com foco na solução, como você reage com esses tombos, que vai ser a grande diferença se você chegar no resultado ou não. Mas tudo isso, quero dizer para falar que você está fazendo isso por você. Essa é a grande diferença. Você não está fazendo isso porque o 5-year plan da sua empresa falou, porque o seu gestor falou, porque o diretor falou, porque o acionista falou, porque o mercado agora é assim, porque agora colocou o PowerPoint, você vai ter que buscar essa meta. Você não está fazendo isso para os outros. Porque você tem um contrato de trabalho que você tem que fazer, você tem que entregar aquela meta e você recebe o seu salário no final do mês. Não. Quando você está nesse momento, que eu trago aqui, você passa todos os perrengues que você passa, todas as dificuldades que você passa para você. Por isso que é o mais importante, que eu falei no início, Matheus, a pessoa ela ter o seu porquê ou o seu para quê. Que daí ela vai lembrar por que ela está fazendo aquilo, para que ela está fazendo aquilo. Porque ela quer ter aquela vida que ela quer, o estilo de vida que ela quer ter. Enfim, cada pessoa vai ter o seu porquê. Então essa é a principal diferença para mim. Que sempre quando você tiver o perrengue, você lembrar que é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. Quando você estiver cansado, você vai passar por momentos, coisas chatas que você vai ter que fazer. Só que tudo isso você faz para você, é o seu porquê. Porque na hora que você olha, quando você estava na CLT ou quando você fazia tudo isso e muito mais, ficava muito mais pé da vida. E qual que era o sentido? Você fazia isso para os outros, né? Não venham me falar, não, fazia isso porque eu sou contratado, porque eu vestia a camisa da empresa. Tá, legal, cara, mas você vai continuar fazendo isso para os outros. Agora, quando você faz para você, pense que você tá, todo o seu suor que tá caindo, você tá fazendo aquela coisa chata que você não gosta, ou você passou por um perrengue, pense que tudo isso é pelo seu porquê, pelo seu para quê. Essa é a grande diferença, é a grande sacada, cara. E é legal que quando você fala do seu porquê, quanto mais cedo você conseguir descobrir isso, mais tempo você tem para conseguir definir quais são as metas que você vai atingir esse porquê. Não falam que o porquê ele tem um tempo, eu preciso descobrir porquê em 1 ano, 2 anos, 3 anos. Como você falou, tem pessoas que encontram o seu porquê agora, com 45, 50, 55 anos, só que o negócio, a importância é você não deixar esse porquê morrer. Não você... encontrei meu porquê, mas assim, agora estou estabilizado, eu tenho uma empresa, eu trabalho numa empresa legal, eu tenho um salário bom. Se eu largar essa empresa, como vai ficar a minha vida? Só que assim, o seu porquê, se ele fizer tanto sentido para você quanto você imagina, tenho certeza que ele vai te dar um resultado muito maior que você tem hoje. Porque é uma coisa que você imagina para sua vida, que é o seu objetivo. E não é algo que você vai se dedicar para os outros, mas sim para você mesmo. É você por você. É você fazer para acontecer. Não precisa de uma outra pessoa passar um trabalho para fazer. Não, é você que sabe quais são os seus objetivos e o que você precisa para alcançá-los. Seja de forma prática ou de forma teórica. Precisa aprender alguma coisa, preciso entender mais sobre gestão financeira. Eu preciso entender mais sobre coordenação de equipe. Então, quanto mais você entender o seu porquê,
mais a sua transição para empreender vai ficar fica mais fácil, fica mais leve. Exato. As pessoas podem achar também, o meu porquê é muito fácil falar aí, né? O meu porquê hoje, meu pra quê é para pagar boleto. Se eu não pagar meu boleto no final do mês, eu tô morto, eu não tenho o que comer. Legal. Esse é um grande porquê. Só que pensa só um pouquinho se você vai continuar, até quando você vai continuar com esse porquê pro resto da vida, que você fica nessa corrida de rato. Você paga boleto, paga boleto, paga boleto, aí você ganha mais dinheiro, tem que trabalhar mais, ganha mais dinheiro, aí você é a corrida de rato. Então, quando você tirar o cifrão, né? Você tira o cifrão do olho, ele vai vir pro bolso. Então, faça de uma maneira natural, estruturada, obviamente. Ninguém que, em todo momento que as pessoas são inteligentes que estão acompanhando a gente, não está falando que você tem que sair chutando tudo e vai fazendo. Cada pessoa tem o seu momento, cada pessoa vai achar o estilo de vida que faz sentido para ela, o seu porquê, o seu para quê, e aí você adapta e vai fazer essa transição de carreira de uma maneira sólida, de uma maneira bem mais fluida, né? Pô, passa rápido o tempo, Matheus. Né? Pô, passa rápido pra caramba aqui, dá pra gente ficar conversando 2, 3 horas aqui, trazendo esse conteúdo pro pessoal, mas o que eu ia te pedir? A gente caminhando por final aqui, a gente já falou bastante, você já deu várias dicas, assim, mas se você pudesse colocar de uma maneira resumida um ponto que para você fez sentido essa mudança, essa transição de carreira que você saiu e montou a sua empresa, uma dica, né, vamos chamar assim, que você pudesse dar pro pessoal aí pra gente partir. Eu acho que uma dica que eu aprendo todos os dias é você testar. É você testar o que se faz sentido para você ou não. Quando você está dentro de uma empresa, dentro de algum tipo de órgão, que você tem essa obrigação de eu preciso entregar um relatório tal dia, de tal maneira. Eu acredito que você precisa enxergar formas de fazer testes com isso. Cara, se eu fizer um relatório assim, será que eu vou conseguir aumentar minha produtividade? Será que se eu fazer um relatório dessa forma, será que eu consigo, vamos supor, eu consigo ter uma visão um pouco diferente da minha gestão? Se eu testar esse relatório em outro projeto, faz sentido para mim? Então, quanto mais o teste você fizer, mais consciência você vai ter de onde você quer ir e onde você está indo. Não, o objetivo existe o sonho, existe o objetivo. O sonho é, por exemplo, eu quero ter meu próprio negócio. Mas qual que é o seu objetivo hoje? É ter meu próprio negócio? Eu trabalho para fazer isso. Não fica apenas sonhando em ter alguma coisa, mas tire do papel e coloca para fazer. Seja de forma, planeje. Seja daqui 1 ano, 2 anos, 3 meses, 6 meses, mas planeje. Não fique pensando apenas de, eu quero fazer uma empresa tal maneira. Tá, mas como que você começa isso? Eu preciso de um curso de gestão financeira. Então, compre esse curso. Não tenho agora. Cara, procura no YouTube, gestão financeira. Procura no Google, lê artigo. Então, assim, quanto mais você fazer esses testes com planejamento, mais a sua transição vai ser assertiva. Legal, ótimo ponto, cara. Busque porque tem informação, só cuidado com muita informação que tem aí disponível, que saiba filtrar, que tem muita coisa ruim, mas tem bastante informação. Tudo, mais uma vez, tudo isso que a gente está fazendo, trazendo aqui, eu trago para vocês toda semana no podcast e todos os dias pelo Instagram, conteúdos, insights, justamente para ajudar vocês e vocês conseguirem fazer essa transição de carreira de uma maneira, mais uma vez, mais sólida, de uma maneira fluida, de uma maneira que faça sentido para você. E acompanhem pelo Instagram, galera que ficou até agora pelo YouTube também, muito obrigado por ter assistido. Considere se inscrever no canal se não está inscrito ainda. Ative esse sininho para toda terça-feira vocês receberem a notificação desse novo podcast. Todo dia tem vídeo no canal, tá? Dê o joinha se fez sentido para vocês e compartilhe para alguém que faça sentido, que está nesse momento de transição de carreira, para todos que ficaram também até agora nas plataformas de áudio, ouvindo esse episódio 19 inédito, está sendo transmitido também pelo Instagram. Muito obrigado. Considerem também assinar esse podcast nas plataformas de áudio, porque toda terça-feira vocês vão receber um episódio novo. Tá bom? Obrigado aí, Matheus. Valeu mais uma vez. Foi ótimo. Eu que agradeço. Foi um bate-papo legal. Espero ter ajudado as pessoas aí. Com certeza, cara. Obrigadão. Valeu.